Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler do versículo 1 ao 11. E aí, como nós temos feito, depois a gente vai se aprofundar versículo por versículo para a gente ter um entendimento do que estava sendo comunicado através dessas palavras aqui. Então, o livro vai dizer, a partir do primeiro versículo, o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Que o Senhor possa nos abençoar essa manhã com clareza, com entendimento, o que essas palavras aqui representam para nós, né? O que elas significaram no momento em que foram proferidas, mas o que elas representam para nós hoje. Que o Senhor possa nos dar clareza essa manhã. Então, como eu falei no início, o tema da nossa mensagem é focados na promessa, e o meu desejo é que, de fato, o testemunho dos primeiros discípulos ali, dos apóstolos, possam nos encorajar. Que aquilo que existia no coração deles, a mesma expectativa que existia no coração deles, nós possamos ser tomados também por essa expectativa ao compreender essas palavras. Então, vamos voltar lá no primeiro versículo, vamos entender melhor o que estava sendo dito aqui nessas palavras. Então, Atos 1, versículo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu o livro de Atos, gente? Quem escreveu? Lucas. Então, quando Lucas ele diz assim, escrevi o primeiro livro, de que livro ele está falando? Do Evangelho de Lucas. Então ele está dizendo assim, o Evangelho de Lucas, aquele evangelho que nós conhecemos, ele escreveu relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o que ele quer dizer com essas palavras? Ele quer deixar isso claro, porque ele está querendo dizer que os notáveis eventos sobrenaturais que nós vamos ver em Atos, na verdade, eles são continuação daquilo que Jesus começou a fazer no Evangelho de Lucas. Porque ele vai citar muitos homens e mulheres como agentes desses eventos, mas ele está dizendo assim, olha, eu estou mostrando para vocês Pedro, Paulo, eu estou mostrando todos esses personagens, mas, em última análise, esses eventos são realizados pelo mesmo Cristo que já foi citado no meu evangelho, ou melhor, no texto que eu já enviei para vocês anteriormente. Então é para deixar isso muito claro, ele está dando continuidade ao que Jesus já estava fazendo no meio deles. E aí o versículo 2, ele diz: até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido.
E nós temos uma ênfase em 4 fatores aqui, só nesse versículo 2, que nós podemos observar. O Senhor ascendido aos céus, mandamentos, Espírito Santo e apóstolos. São ênfases que elas vão percorrer todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos vão percorrer essas ênfases que nós encontramos apenas no versículo 2. E, inclusive, é legal a gente saber que nenhum livro do Novo Testamento fala mais do Espírito Santo do que o livro de Atos. E os próximos versículos vai ser meio que um resumo desses tópicos que nós conseguimos elencar nesse versículo 2, é o que nós vamos ver aqui na sequência. Então, no versículo 3, ele vai falar assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, no final dos evangelhos, quando a gente observa ali, né, no final de Mateus, de Marcos, de Lucas, a gente vê essas aparições de Jesus. Mas se a gente só lê, a gente pode ficar com a ideia de que isso tudo está acontecendo no mesmo dia, numa sequência ali. Né? Ah, não, Jesus apareceu aqui, Jesus apareceu ali, Jesus apareceu ali. E a gente não tem essa descrição exata cronologicamente falando, então pode dar essa ideia de que está tudo acontecendo numa sequência. Então Lucas aqui, ele está mostrando para nós que aqueles eventos aconteceram no decorrer de 40 dias. Né? Foram 40 dias que Jesus ficou aparecendo ali constantemente, ensinando, né, e falando daquilo que os seus apóstolos precisavam ter consciência e observar agora na continuidade do ministério que eles estariam dando a partir do derramado do Espírito Santo sobre a vida deles. E é legal a gente se atentar a essa questão dos 40 dias, porque se a gente olhar para a história, a gente vai ver esse número se repetindo em alguns momentos. Né, com Moisés lá no Sinai, ele ficou 40 dias recebendo do próprio Deus orientações para a missão que Israel ia estar realizando naquele tempo. Jesus, ao iniciar seu ministério, ele fica 40 dias no deserto. E agora aqui, durante 40 dias, o próprio Jesus está dando orientação para os seus discípulos para a missão que eles teriam que realizar agora como igreja. Então, é interessante a gente observar. E por que eu estou trazendo uma ênfase nesse assunto do tempo que eles ficam ali se preparando? Exatamente porque é importante nós sabermos que o preparo sempre precisa vir antes do envio. E nós vivemos dias também onde se muito fala em fazer a obra de Deus, mas pouco se fala em se preparar para fazer a obra de Deus. E para Deus o preparo sempre foi algo importante. O preparo sempre foi algo significativo. Jesus ficou mais de 3 anos com seus discípulos, falando o próprio Deus, o Emanuel, falando com eles ali frequentemente, ensinando, e depois, mesmo assim, após a sua ressurreição, ele ainda fica mais 40 dias, creio que resumindo, né, fazendo um seminário intensivo de 40 dias, mostrando para eles o que era importante eles preservarem. Quem queria aqui ter feito parte desse seminário de 40 dias com o próprio Jesus te ensinando? A mentoria. Oi? Exatamente. Então, o quanto o preparo é importante para Deus. Deus, ele não deseja que as pessoas saiam fazendo, né, aquilo que elas talvez pouco entendam de qualquer jeito. Para ele é muito mais importante o ser do que o fazer, e temos falado isso com uma certa frequência. Nós precisamos ser. Deus quer que nós nos tornemos. O fazer, ele precisa ser uma consequência do ser. Isso é o que é importante para Deus. E é isso que precisa ser importante para nós. Amém, gente? E qual era o assunto? Sobre o que Jesus estava falando nesse tempo? O que era que estava sendo falado? Sobre o reino de Deus. A gente observar, ele está falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então,
isso precisa ser o tema das nossas pregações, das nossas conversas, das nossas palavras. Existe um reino que não é dessa terra e nós somos embaixadores desse reino. Então nós precisamos conhecer sobre o reino para poder falar sobre ele e para que isso possa gerar expectativa não apenas em nós, mas naqueles que ouvirem acerca desse reino. Para que a palavra que saia dos lábios daqueles que ouvirem nos falando desse assunto seja, então, quando esse reino vem? Quando esse Jesus vem? Se é isso que você está falando, eu quero. Por isso Jesus focava nesse assunto. E na sequência, no versículo 4, nós vamos observar que Jesus estava comendo com eles. Isso é legal também, né? Porque Jesus já está glorificado, ele já ressuscitou, ele está com seu corpo glorificado e ele está comendo, gente. Ele está na mesa. Né? Às vezes as pessoas têm a ideia de, é um espírito, né? Porque ele atravessa a parede. Não. Não me pergunte como isso acontece, mas é de carne e osso e ele come. Ele atravessa a parede. O que é a Marvel perto de Jesus, gente? Não é nada. E aí ele diz, comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que existiu uma pessoa muito importante nesse processo, que foi João Batista, que pregou sobre o arrependimento, que veio preparar o caminho, o precursor, aquele que batizou ali, né, batizou o próprio Cristo. Ele foi muito importante, mas agora virá uma pessoa ainda mais importante, que é o próprio Deus sendo derramado sobre a vida daqueles que creem, para que possa dar continuidade à obra, para que possam continuar fazendo as mesmas obras de Jesus. Assim como o Espírito Santo batizou Jesus e o capacitou para o serviço, os seus sucessores também precisam de um batismo tão poderoso. Precisamos ser enviados através dessa unção do Espírito Santo. E eu quero dizer algo ainda mais importante, que nós precisamos compreender, devido à nossa dependência do Espírito, né, como nós somos dependentes dele, precisamos ter essa consciência e de que se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Se você nasceu de novo, você nasceu desse Espírito. E sabe o que isso quer dizer? Todo nascido de novo, ele já é automaticamente comissionado para fazer aquilo que Jesus fez. Se você nasceu de novo, creia que o Espírito habita em você e agora você pode fazer as mesmas obras de Jesus. Que o Espírito possa gerar em nós essa sensibilidade, esse senso, sabe? E essa necessidade de obediência, de ouvir, né? Eu oro por pessoas desistindo de fazer sozinhas aquilo que só pode ser feito por intermédio do Espírito. Que o Espírito Santo seja honrado através das nossas vidas, através das nossas orações, do nosso posicionamento, da nossa postura. Que não venhamos a desejar fazer nada sozinho, mas seguir aquilo que o Espírito tem nos direcionado. Que esse possa ser o nosso coração e que você honre a Deus dessa forma, né? Porque reconhecer a autoridade e o poder do Espírito Santo é honrá-lo. E ele precisa ser honrado. Tem um autor, o Francis Chan, que ele escreveu um livro, né, chamado Deus Esquecido. E ele fala exatamente sobre o Espírito Santo. Como é negligenciado em muitas ocasiões, em muitos lugares, né, a missão do Espírito Santo, a importância, porque Jesus o enviou e como nós precisamos entender isso.
né, e valorizar a obra que o Espírito faz agora nas nossas vidas. E olha que interessante o versículo 6. Tem uma pergunta dos discípulos. E aqui é um dos pontos que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque isso é muito significativo para nós também. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Agora eu pergunto, por que Jesus falou sobre o batismo do Espírito Santo e os discípulos perguntaram sobre o estabelecimento do reino messiânico? Jesus falou que o Espírito viria sobre eles. E aí, quando Jesus fala sobre isso, eles perguntam do reino. Ué, vai ser nesse tempo que o reino vai ser, que o reino vai ser restaurado? Né? Que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Vocês conseguem imaginar por que foi essa pergunta que ele fez na sequência? Ele fala do derramamento do Espírito. E aí eles perguntam do reino. Fala assim, o Espírito vai ser derramado. Aí eles falam assim, tá, mas vai ser aí nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sabe por que eles falam isso? Porque eles conheciam as profecias. Eles falam isso porque eles liam aquilo que para nós hoje é o Antigo Testamento. E às vezes a pessoa chega na igreja, aí falam assim para ela, não, quer ler a Bíblia? Começa por Mateus. Em alguns casos, começa por João. E aí a pessoa lê esses textos aqui e... que nível de profundidade tem nisso aqui? Porque eu não entendo. Talvez você não entenda porque o Novo Testamento é praticamente uma repetição um pouco mais aprofundada do Antigo. Tudo que está sendo falado no Novo, a maioria das coisas já tinha sido dito no Antigo. Aí quando você vai ler, comigo foi assim, tá, gente? Aí quando eu fui me dedicar a estudar o Antigo Testamento, aí eu ia vendo assim, ué, Jesus falou isso aqui. Ué, Pedro fala isso aqui. O autor de Hebreus fala isso aqui. E aí quando eu vou ver, ele está enfatizando o cumprimento daquilo que já tinha sido falado lá atrás. Então esse senso de cumprimento, esse entendimento acerca das profecias faz com que a nossa expectativa esteja bem alinhada, bem conectada, sabe? No lugar que ela deve estar. Mas aí a gente está também diante de um cenário onde sabe como que o Novo Testamento é aplicado? Pega uma passagem, lê e tenta fazer uma aplicação prática para o povo hoje. E aí a gente começa a ouvir um monte de história que até emociona, que até pode fazer um pouco de sentido, mas não é aquilo que o profeta queria dizer. E aí o nosso coração sabe como fica? Sem expectativa nenhuma no futuro. Porque as ilustrações bonitinhas que me fazem não tem a ver com o significado e com aquilo que o profeta queria dizer com aquela profecia. Porque as profecias, elas não foram proclamadas sem sentido. Elas não foram lançadas para você falar assim, olha aí, pregador, em 2022, você pega essa profecia e aplica aí do jeito que você quiser. E aí você pega, não, aí eu tenho que preparar uma palavra, aí vou abrir em Ezequiel. Né? Igual a gente falou essa semana lá, na nossa reunião de oração. Vamos pregar sobre o rio de Deus. E aí você faz uma pregação maravilhosa sobre o rio de Deus. E as pessoas ficam emocionadas e impactadas com aquilo que foi falado. Mas agora eu pergunto, o que o profeta queria falar com aquelas palavras ali? Qual era a ideia original? Por que o profeta estava liberando aquelas palavras para o povo naquele tempo? Aí quando você entende isso, agora você pode fazer uma aplicação dessa palavra. Mas se você não sabe o que o profeta queria dizer,
cara, você está perdendo tempo e está fazendo as pessoas se equivocarem e não serem edificadas por aquilo que Deus proclamou para a edificação da igreja. O que Ezequiel está dizendo, né? Alguns aqui tiveram a oportunidade de ouvir e a gente poder se aprofundar nisso, é algo que não aconteceu ainda. E aqui eu estou falando mais especificamente de Ezequiel 47, quando fala do rio de Deus. É algo que tem que gerar uma expectativa em nós para o futuro. Porque aquele rio de Deus que ele está falando ali, existe um tempo pré-determinado para que aquilo seja manifestado. Aquilo não é algo, não é uma ilustração que ele está fazendo, não é uma parábola. Ele está profetizando algo que vai acontecer. Um rio que flui do trono de Deus vai ser visto lá em Israel. E esse rio vai estar fluindo e tudo aquilo que é do jeito que a gente vê hoje, né, afetado pelo pecado, vai começar a ganhar vida. O mar morto, que não tem vida, que é super salgado, ele vai começar a ser purificado. E vão começar a ter peixes, árvores. Aquilo que hoje não é belo vai se tornar belo novamente. Porque o propósito de Deus é restaurar todas as coisas. Então, se nós não nos aprofundamos e entendemos as profecias, a nossa vida é uma vida com ausência de expectativa do que Deus vai fazer. Porque eu não sei o que Deus disse, que expectativa eu vou ter no que Ele vai fazer? Não tem. Aí você emociona o povo falando Rio de Deus e tal, e você está entrando no Rio de Deus. Aí todo mundo fica, E aí amanhã continua com os mesmos pecados, com a mesma vida toda errada, todo enrolado, devendo um monte de gente, fazendo fofoca, e não muda nada. Que Rio de Deus é esse que as pessoas estão entrando e não estão sendo transformadas? Tem alguma coisa muito errada com isso. E já começa pela interpretação. Não tem como fazer uma aplicação em cima de algo que nunca foi o interesse ou a intenção do autor ao comunicar aquela palavra. E uma das regras básicas da hermenêutica é que uma palavra ela nunca pode significar posteriormente o que ela nunca significou para o público-alvo no momento em que ela foi proferida. Então já começa daí. Então a gente tem que olhar e tentar entender, né? Olhar para o contexto, olhar para a cultura, olhar para quem proclamou, olhar para quem era o alvo. E aí você começa a entender um pouco melhor a profecia para fazer uma aplicação no dia de hoje. Amém, gente? Então nós precisamos ser responsáveis com isso. Precisa existir uma responsabilidade nossa. E aí todas aquelas passagens que eu estou cansado de falar, né, do Vale dos Ossos Secos, por exemplo, começa a ter sentido. Então é isso. Então não é aquela coisa que está morta na minha vida que vai ressuscitar. Não é. Ele está falando de Israel. E aí você não ora para Israel, porque você não entende a profecia, e aí você é tomado daquele sentimento antissemita de que a igreja substituiu Israel. Isso é perigoso demais, gente. E aí a gente não tem a expectativa bem alinhada no lugar certo. Então, olha como esse versículo, o versículo 6, olha por que eles falaram sobre isso. Eu vou citar só 2 exemplos aqui de palavras que vão mostrar que isso tinha sentido para eles. Vou relembrar aqui. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Porque qual era a ideia deles ao terem conhecimento das profecias? Se o Espírito vai ser derramado, então o reino vem na sequência. Porque era isso que as profecias falavam. Que quando o Espírito fosse derramado, o reino de Deus vem. Então, quando ele falou sobre o derramar do Espírito, a primeira pergunta dos discípulos foi, então é agora que o reino vem? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí vamos ler uma profecia de Isaías 32, do 15 ao 17. E aí a gente consegue olhar para as profecias e entender. E falar assim, então é isso. E aí o nosso coração começa a ser tomado dessa expectativa também.
porque a gente está entendendo o texto. Olha o que Isaías diz. Essa profecia, ela trazia um alerta quanto aos problemas que viriam adiante. É isso que ele está falando antes desse versículo. Mas aqui ele traz um consolo, né? Ele começa a dizer assim: isso será assim. Tudo de ruim que ele estava falando antes, ele fala: isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Imagina a expectativa que aquele povo não tinha quanto ao derramamento do Espírito sobre toda a carne. Porque ao ler essas profecias, eles tinham expectativa. Quando o Espírito for derramado, o reino vem. Quando o Espírito for derramado, tudo vai ser novo. Quando o Espírito for derramado, onde hoje é deserto, vai se tornar um bosque. Eles tinham expectativa pelo derramado Espírito. O derramado Espírito era algo significativo para eles. E aí, eu queria ler mais uma profecia. Joel 2, 28. Eu vou ler do 28 ao 31. Ele diz assim, ó: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Só uma pausa aqui. Quando ele diz que vai derramar o espírito sobre toda a humanidade, ele está dizendo assim, não é só para judeu não, tá, meus queridos? É para gentil também. Porque às vezes a gente pode ter aquela ideia e entrar até em crise pensando assim, gente, como assim? O espírito vai ser derramado em todo mundo? Não, o Espírito é para quem Deus tem como propósito fazer com que a pessoa nasça de novo. O Espírito não vai ser derramado sobre os ímpios, tá bom, gente? Não faz sentido nenhum. Um ímpio está cheio do Espírito de Deus. Mas quando ele fala sobre toda a humanidade, ele está querendo dizer assim, não é só para o judeu não, tá, meus amigos? É para os gentios também. E aí ele fala, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Aí isso aqui confirma o que eu falei antes. Até os servos e sobre as suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E quando fala de servo, tinha servo judeu, mas tinham muitos servos gentios. Então ele está dizendo, até sobre os servos e as servas, o espírito vai ser derramado também. Não acho que é só para uma elite ou para uma determinada etnia. Não. E aí ele continua no 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor é precedido pelo maior avivamento de todos os tempos. Por isso nós precisamos ter essa mesma sede pelo dia em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. No entanto que, quando houve um derramar, que a gente vai ver lá em Atos 2, Pedro atribui ao quê aquele derramar? A essa profecia de Joel. É o que ele vai dizer, não, gente, ó, o que está se cumprindo, eles não estão bêbados, não. O que está se cumprindo aqui é o que o profeta Joel falou. Só que hoje, olhando do futuro, nós conseguimos entender que aquele cumprimento foi parcial, foi uma sombra. E por que nós podemos dizer com todas as letras isso? Porque o reino de Deus ainda não foi estabelecido. Mas o reino de Deus será estabelecido. Jesus vai governar toda a terra, gente. É isso que a Bíblia diz. Se você ler lá em Apocalipse, no final, você vai ver
o reino de Deus sendo estabelecido. Um reino de 1000 anos, lá em Apocalipse 20, está sendo descrito, que é o tempo onde Jesus vai restaurar todas as coisas. Então, olha como é importante para nós entendermos acerca das profecias e o que o profeta queria dizer exatamente, para que nós sejamos hoje tomados da mesma expectativa que os discípulos de Jesus no primeiro século estavam. Senhor, derrama o teu espírito. Faz de novo, Senhor, como o Senhor fez lá em Atos 2, mas agora que seja definitivo, para que o teu reino venha. Por isso é que nós oramos por avivamento, gente. A gente não ora por avivamento porque a gente quer ver a igreja pegando fogo. E não é por isso não. É porque a gente quer que Jesus venha. É sobre Jesus, gente. Não é sobre a gente, não. Não é só porque eu quero ver pessoas incendiadas, não. Mas é porque eu quero ver Jesus vindo. É por isso que nós oramos por avivamento. É por isso que nós desejamos avivamento. Não é porque nós queremos uma igreja cheia, mas é porque a gente quer o reino de Deus. A gente quer Jesus. Estudar sobre o fim e sobre as profecias aumenta a nossa paixão por Jesus, aumenta o nosso desejo, aumenta a nossa expectativa. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu olho para essas palavras e eu compreendo, eu fico assim, que maravilhoso é o plano de Deus. Agora eu quero Jesus, eu quero ver isso se cumprir. Por favor, vem e estabelece o seu reino. Eu não aguento mais. Eu quero te ver vindo. E nós precisamos ser tomados desse sentimento. E de quem seria o reino? Ele fala lá no versículo 6. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ele vai restaurar o reino a quem? A quem, gente? A Israel. É importante a gente entender isso. Porque as profecias vão dizer, sabe o quê? Que de Sião vai sair a lei que vai governar todas as nações. Um homem judeu de 33 anos vai sentar no trono lá em Jerusalém e de lá ele vai governar toda a terra. Então nós temos que orar por isso. O nosso olhar tem que estar para esse dia. Nós temos que viver à luz desse dia. Isso faz sabe o que com a nossa vida? A gente para de brigar de Lula e Bolsonaro, que era o homem judeu de 33 anos. Sabe por quê? As pessoas que estão brigando, questão de Lula e Bolsonaro, né, como se ele fosse o próprio resolvedor de todos os problemas, né, o Messias, né? Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Quando o anticristo vier, elas vão ser enganadas. Porque elas não estão com a expectativa no lugar certo. Elas estão achando que um político vai resolver o problema delas. Mas eu tenho algo muito triste para te dizer. As coisas vão piorar, gente. É o que a palavra de Deus diz. E vão piorar demais. E quem não estiver preparado, com o coração bem alinhado e colocado no lugar certo, vai se ofender. Vai se entristecer. Por isso que vai ter uma apostasia tão grande como nunca houve. Porque as pessoas vão falar, aquilo que me prometeram não está se cumprindo na minha vida. Eu não quero mais essa igreja que me prometeu só vitória e eu não estou vendo vitória. Porque a nossa vitória tem nome, é Jesus. Se a nossa vitória for carro, casa, né, o documento assinado ali que eu vejo na sua frente, cara, você vai se frustrar. Você vai se ofender. E quando as coisas não acontecerem como você, ou como prometeram para você que iria acontecer, você vai cair fora. Porque você não está preparado para suportar o que os primeiros discípulos suportaram. Porque Jesus foi muito claro para eles. Vocês vão sofrer. Vocês têm certeza disso? E eles falaram, nós vamos, Jesus. No começo até fugiram, né? Mas depois eles entenderam. E nós precisamos entender. Uma igreja que vai permanecer é uma igreja que entende as promessas. As verdadeiras promessas de Deus. Por isso o tema dessa mensagem é Focados na Promessa.
Amém? E olha o que Jesus responde para eles no versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então Jesus não repreende, Jesus não fala que eles estavam errados, que eles estavam equivocados. Ele só falou assim: gente, não fica tentando adivinhar o dia, não. Já foi fixado pelo Pai. Entendam uma coisa, vai acontecer. É isso que vocês precisam saber, que vai acontecer. Jesus fez um sermão profético, que a gente encontra lá em Mateus 24 e 25. Ele dá os sinais, ele mostra os sinais, mas ele não fala o dia. Então, leia os sinais. Não fica tentando, agora, vai ser agora. Calma, você vai entender quando chegar o momento. Quando as coisas estiverem acontecendo, vai ficar muito claro para vocês, queridos. E a partir do versículo 8, Jesus começa a compartilhar as promessas nas quais eles precisavam se atentar naqueles dias. Aí o versículo 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele promete aos seus discípulos poder para cumprir a missão. E era isso que precisava. É por intermédio do Espírito Santo que nós recebemos esse poder. Então precisamos crer nisso para cumprir a missão. E aí tem uma promessa conectada, né? Porque ele fala que eles receberão poder, e aí diz: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, ser testemunha de Jesus não é simplesmente um comissionamento, que Jesus vai falar assim: olha, depois que vier o poder sobre vocês, né, vocês poderiam ser minhas testemunhas, né? Agora vocês vão ter poder, então se vocês quiserem, né, vocês vão poder fazer a obra aqui que eu estou falando, porque vocês vão ser empoderados pelo Espírito. Não, ele está dizendo assim: vocês serão minhas testemunhas. E ponto. Quando vem o Espírito, agora você é uma testemunha. E aí é legal quando a gente entende o que significa ser testemunha. Porque essa palavrinha, ela é pesada. Para nós, hoje, talvez, quando fala testemunha, não tem o mesmo peso que tinha para aquelas pessoas lá. Se a gente olhar no grego lá, a palavra é martos. Marte. Ser testemunha é estar disposto a morrer. Ou melhor, já morreu. Tudo que vier é lucro. É entender o ser testemunha que fez Paulo falar assim: a minha graça, Senhor, a sua graça, não é Deus, né? A minha graça basta, é suficiente, você não precisa de mais nada. E ele entendeu isso. Eu só preciso da tua graça, Senhor. Só a tua graça que eu preciso, mais nada. Foi o que fez Davi falar, né? Eu sempre gosto de repetir essa palavra, que o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Isso é o coração de uma testemunha, né? Não é o nada me faltarás, que a pessoa pensa logo nas questões materiais. Mas o que ele quer dizer com aquelas palavras ali, né, é que ele não tem falta de nada, ele já tem tudo que ele precisa. E o nome de tudo que ele precisa é Deus. Então, ser testemunha é entender isso. Porque uma verdadeira testemunha, ela não vai se negar a dar o testemunho de Cristo. Foi o que foi proposto para João, né? João e Pedro, que estavam lá, que tinham ido lá no Sinédrio, né? E eles foram julgados, eles foram presos, e na hora que perguntaram para eles, né? Olha, então beleza, a gente vai liberar vocês, mas faz o seguinte, não fala mais desse Jesus não, porque está dando muita confusão. Está trazendo muito estresse, está sendo um alvoroço na cidade. Não fala mais sobre isso, não. E aí ele fala assim, eles falam, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não tem negócio. Pode cortar minha cabeça, mas eu não vou deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi, porque é real. É real. E
é bom que a gente entenda isso, gente. Sabe por quê? Porque se você estiver disposto a pregar e a viver o verdadeiro evangelho e comunicar isso para as pessoas e chamá-las para viver esse mesmo estilo de vida, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser perseguido. Todas as pessoas que não querem esse evangelho de renúncia vai te perseguir, vai te apontar, vai te acusar, vai te chamar de legalista, vai te chamar de todas as coisas negativas que você puder imaginar, porque você está confrontando a pessoa com a verdade, com o evangelho. Isso é real, gente. Isso é bíblico. Eu queria ler Lucas 21, eu separei aqui, versículo 12, só para a gente ter uma ideia que antes da grande tribulação a gente tem o princípio das dores. E aí eu queria mostrar para vocês qual é a marca, ou quais são as marcas desse período que vem antes da grande tribulação. Versículo 12, Lucas 21, 12. Ele diz assim, ó: antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês têm noção disso, gente? Aí o 17 diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, aqui vai um conselho. Se você quer ser amado por todo mundo, não seja uma testemunha de Jesus. Porque se você estiver disposto a ser uma testemunha de Jesus, você vai ser perseguido. Mas saiba de uma coisa. Olhemos para o versículo 17, né? Porque o mesmo Jesus que diz assim, ó: todos odiarão vocês por causa do meu nome, no 17, ele vai dizer no 18: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Com isso ele está dizendo: Deus é soberano. Apenas confie em Deus e permaneça firme. Porque o 19 diz: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então que haja um compromisso de cada um de nós de ir até o fim. Esteja disposto a ir até o fim. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então imagine a cena, né, gente? O próprio Cristo subindo aos ares, e quando vem uma nuvem e encobre os olhos, e essa nuvem é a Shekinah, é a presença, é a glória, que nós estávamos cantando aqui sobre a glória de Deus, é a glória de Deus envolvendo Jesus. É Jesus voltando, né, para o lugar onde existe uma presença permanente. E nós vamos falar mais sobre isso já já, mas vamos ver só mais uma promessa antes, o versículo 10 e 11. Ele fala: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então, na mente de Lucas, é legal a gente observar que a ascensão de Jesus tem 2 aspectos. No Evangelho de Lucas, é o fim da história de Jesus.
No livro de Atos, a ascensão de Jesus, ela representa o início da história da igreja até que Cristo retorne. Então é legal a gente ver que qual é o olhar de Lucas para tudo aquilo que ele está compartilhando. E esse mesmo Jesus que subiu com as nuvens, voltará da mesma forma. Essa presença de Deus que envolve Jesus ali na sua subida aos céus é a mesma que João vai falar lá em Apocalipse. Pois que ele vem com as nuvens, não é assim que João diz? Daniel vai falar isso também. Nós temos várias expressões em vários momentos mostrando essa vinda de Jesus com as nuvens. E eu queria concluir hoje a nossa palavra falando um pouquinho mais sobre isso, né? Para a gente entender de fato o que seriam essas nuvens, né? Eu até trouxe um livro aqui, esse livro do Joel Richardson, do Sinai a Sião. A história não contada do retorno triunfante de Jesus. E aí ele vai mostrar em várias passagens do Antigo Testamento onde Jesus vai sendo revelado. Em cada momento da história, quando Jesus vai sendo revelado e o seu retorno vai sendo revelado. As promessas do seu retorno vão sendo reveladas no Antigo Testamento. E aí, no final desse livro aqui, tem um apêndice que ele fala sobre as nuvens. Que, na verdade, eu até separei aqui o nome, O Sinal da Vinda do Filho do Homem. E aí ele gasta umas boas páginas falando disso. Aí eu fiz algumas anotações e eu queria compartilhar com vocês para encerrar essa manhã com esse entendimento. Por isso que eu achei muito legal o Daniel cantar sobre a glória, sobre a presença, né? Tudo que nós clamamos aqui, acho que a gente vai poder dar uma aprofundada breve aqui agora nesse momento, né? A nuvem, ela estava presente em todas as principais teofanias bíblicas. Quando a gente olha ali para as aparições de Deus, né, na narrativa bíblica, a gente sempre vê a nuvem envolvida. A coluna de nuvem no Êxodo. Eu não vou me aprofundar nisso agora, não temos tempo, mas é o próprio Jesus conduzindo o povo. No Monte Sinai, todos os sinais miraculosos e a nuvem de glória está lá. Na tenda do encontro, no templo, no Monte da Transfiguração. Em todos esses momentos de teofania, de aparições do próprio Deus aos homens, a gente vê a nuvem de glória. E por que isso é importante? Né? Pergunte a qualquer judeu biblicamente alfabetizado, seja nos tempos modernos ou no primeiro século, qual é o sinal mais seguro da presença de Deus. A resposta, sem dúvida, seria o sinal visível da coluna de nuvem e fogo. Qualquer judeu que você perguntar, presença de Deus, ele vai falar para você, nuvem. Nuvem. Viram como entender as profecias e a palavra e o contexto? Aí começa a fazer mais sentido. Então por isso que as nuvens estão ali, tanto quando ele subiu, tanto quanto no momento da sua vinda. Quando ele vier, as nuvens estarão presentes. E se você perguntar a muitos cristãos como eles imaginam Jesus voltando, por sermos tão influenciados pela arte, provavelmente a maioria descreveria um homem vindo do céu para a terra, rodeado de nuvens brancas fofas, talvez com céu azul cristalino. É ou não é, gente? Quantas vezes falando sobre Jesus vindo, a gente não imaginou, porque ele vem com as nuvens. E aí você imagina as nuvens branquinhas, fofinhas, e Jesus vindo. Naquelas nuvens, um céu azul e uma cena maravilhosa e romântica. Queria falar uma coisa para vocês, gente. Não tem nada de romântico na vinda de Jesus. As nuvens que nós veremos são as nuvens que os israelitas viram lá no Sinai e eles não queriam nem chegar perto.
Eles falaram assim, Moisés, vai lá você falar com ele. Vocês têm noção do evento que está por vir, gente? E a gente precisa ser tomado desse sentimento, sabe por quê? A nuvem é a única coisa que vai fazer o judeu olhar para o alto e falar assim, é ele, é o Messias, é ele porque é aquele que foi visto lá no deserto, é aquele que foi visto no Sinai. Eu reconheço isso. Não vai ser pela carinha não, que vão falar assim, essa carinha aí é das pinturas que eu vi, é Jesus. Não, não é isso, é a nuvem. É a nuvem. Eles vão olhar para a nuvem e vão falar assim, é aquela que encheu o templo, é aquela nuvem que encheu a tenda do encontro quando Deus estava lá. Então é ele que está vindo, é Yeshua, é o nosso rei. Nós te reconhecemos, Jesus. É isso que vai fazer um povo enxergar Jesus, é olhar para a nuvem. Esse é o maior sinal para o judeu, esse é o maior sinal para o povo que está esperando a sua vinda, que ainda não recebeu o Messias, mas quando vê a nuvem, quando vê aquelas nuvens, todo aquele evento, os raios, os trovões, o céu escuro, tudo acontecendo na atmosfera, eles vão falar, só pode ser ele, é o nosso rei, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E é isso que nós veremos, é esse dia que nós viveremos, é para esse dia que nós olhamos. Ele virá, Maranata, que seja o nosso clamor esses dias. Maranata, Maranata, ele vem e o seu povo vai reconhecer, e o seu povo vai olhar e vai lamentar, porque vai dizer, é aquele que nós transpassamos, é aquele que foi morto, é aquele que não merecia, que não tinha pecado, era ele mesmo, é o Messias, e nós reconhecemos, e a partir desse sinal, nós vamos ter clareza, porque vai se cumprir o que Paulo diz lá em Romanos 11, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. E aí nós vamos olhar e nós vamos nos alegrar com os judeus. E nós vamos poder declarar, Yeshua reina. Yeshua reina. Ele veio, a sua promessa se cumpriu. E nós vimos ele descer. Que nós estejamos aqui nesses dias, irmãos. E que o nosso coração seja tomado de expectativa. E que a gente possa ser cheio de sede, de fome pela palavra, pelo conhecimento, para que a gente possa ter expectativa no lugar certo, porque ele virá. Mas antes dele vir, vai vir um avivamento. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. O Espírito vai ser derramado como nunca. Aquilo que a gente viu em Atos 2 é só o início, é só o começo. Tem algo maior por vir. Porque na sequência do derramamento do Espírito sobre toda a carne, ele estabelece o seu reino. Ele vem. Então que a gente tenha esse foco, esse olhar fixado nas promessas. E que a nossa oração, que o nosso desejo, que a nossa intercessão seja pelo dia que o Espírito será derramado sobre toda a carne, porque na sequência ele vem. Na sequência ele vem. Amém, irmãos? Vamos orar.